Olá, tudo bem? Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como que você tem vivido esse novo momento na nossa vida? Momento de mais aprendizado, mais conhecimento, mais profundidade na palavra do Senhor, na presença do Senhor e nos ensinamentos de Deus. Eu não sei para você, mas para mim, esses estudos, esses dias aqui, nesses vídeos que estão sendo gravados, eles têm sido muito enriquecedor para minha vida, sabe? Para basear verdadeiramente a estrutura do meu ser, descobrindo dentro da palavra do Senhor as verdades bíblicas que muitas vezes num culto, numa missa, a gente não consegue ter essa profundidade que está sendo revelada para a gente através desses vídeos. Então eu gostaria que você compartilhasse comigo, se você está conseguindo assistir os vídeos completos e aquilo que está sendo revelado para você através do Espírito Santo. Se isso tem feito a diferença na sua vida, se isso tem te trago mais maturidade, mais aprendizado, se isso tem te trago mais comunhão com esse Deus que é residente dentro de mim e de você. Então, compartilha comigo as suas experiências e deixa Deus, através da sua vida, me mostrar que verdadeiramente aquilo que eu estou fazendo aqui junto com você, nesses vídeos, tem verdadeiramente produzido em nós algo novo para a glória de Deus. E hoje eu quero te convidar a abrir a Bíblia em algumas passagens bíblicas, aonde vai ser revelado para mim e para você aquilo que já foi falado. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque aquilo que Deus conquistou e aquilo que Deus fez está dentro de nós e precisa ser acessado por nós diariamente através dessa comunhão com Deus, da leitura bíblica, dessa visão mais ampla de que verdadeiramente tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus e habita dentro de nós. E a primeira passagem bíblica que eu quero te convidar a abrir está em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que está escrito assim na palavra de Deus: E eu, Jesus Cristo, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O conheceis, porque ele habita com vocês e estará em vós. João, no capítulo 15, também no verso 26, está escrito assim: Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, Jesus Cristo. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Então Jesus Cristo ele está dizendo que existe um Consolador, existe um Auxiliador, que é o Espírito Santo da verdade, que ele estava com o Pai, mas Jesus Cristo ia rogar, orar, pedir ao Pai. E esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade, esse Consolador, esse Auxiliador, ele seria enviado para nós, da parte de Deus Pai. Então, a partir desse momento, nós podemos ver que verdadeiramente nós não estamos sozinhos. Existe um auxiliador, um consolador, existe um Espírito da verdade, um Espírito Santo de Deus que foi enviado da parte do Pai, através do pedido de Jesus Cristo para a nossa vida. Abra também a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, verso 12, que está escrito assim: Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deve dizer.
O próprio Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos e dizendo: não tenha medo, não se preocupe com aquilo que vai acontecer, o que você tem que falar, como você deve agir, porque o próprio Espírito Santo de Deus é aquele que vai te orientar a falar, a agir, a ter atitudes que são do reino de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você e ele está te orientando, ele está te instruindo, ele está te falando da verdade espiritual que existe no reino de Deus e que essa verdade espiritual vai trazer e fazer através de você aquilo que agrada a Deus. É o que também está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então nós precisamos fazer uma escolha, deixar o Espírito Santo de Deus dirigir, conduzir, construir a nossa vida em Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e esse Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos auxiliar a como nós devemos andar diante de Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós olhamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos o evangelho que revela Cristo como Emanuel. Qual é o significado da palavra Emanuel? Significa Deus conosco, ou seja, um Deus que está fora do ser humano, fora da figura do homem. E quando eu falo homem, eu falo ser humano, homem e mulher, tá? Criança, jovem, adulto, idoso. Então, os evangelhos mostram Emanuel, um Deus conosco, um Deus fora de nós, que nos ajuda, que nos instrui, que nos consola, como nós podemos ver toda a Bíblia antes da vinda de Jesus Cristo e antes da ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso tudo muda quando no livro de Atos, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele é revelado como Deus residente, como Deus que faz morada dentro de nós. Jesus, ele morre como o unigênito de Deus e ele ressuscita como primogênito de toda uma espécie de filhos e filhas que agradam, aceitam e andam nos caminhos de Deus. Anteriormente, Jesus foi o único a ser gerado na nova natureza de vida, a qual expressou a glória de Deus. E como é que Jesus Cristo nasceu nessa nova natureza? Não existe a participação do homem no nascimento de Jesus. Você pode ler a Bíblia e você pode ver que Deus escolheu uma mulher que era uma moça virgem que ainda não tinha conhecido nenhum homem. E desceu sobre ela o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele gerou dentro dela, colocou dentro dela essa semente que era divina e que pôde nascer dali o Messias, o nosso Salvador, aquele que não conheceu o pecado. Porque todos nós que nascemos de um relacionamento entre homem e mulher, nós nascemos gerados da semente de Adão e de Eva. Uma semente caída, uma semente almática, uma semente que tem e carrega dentro de si, do seu DNA, o pecado. Por isso, precisou vir Jesus Cristo, não dessa conjunção de pecado, homem e mulher, natureza humana caída. Por isso que Deus precisava de uma mulher, um lugar que habitasse, que contesse o nascimento natural, mas gerado de uma forma divina.
É algo extraordinário que nunca aconteceu na história, mas aconteceu como milagre de Deus para salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus Cristo, ele foi o primeiro que veio nessa natureza gerada de forma divina e espiritual e sem nenhum tipo de contaminação. Depois da ressurreição, o Espírito Santo passou a morar dentro do ser humano e Jesus tornou-se o primeiro entre muitos filhos de Deus. Sim, porque hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma paternidade, nós temos uma identidade celestial, divina, a qual nós podemos ser regenerados através dessa identidade. Hoje, Jesus não é mais o único dentre nós, um Deus do lado de fora, e sim um Deus do lado de dentro, que vive no nosso interior. Na prática, a divindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo veio habitar dentro dos seres humanos. Naqueles que nasceram de novo, nós nascemos de novo, nós recebemos um novo espírito regenerado e ele se tornou o novo endereço aonde Deus vem habitar através do Espírito Santo. Nós somos como um vaso formado para conter o Espírito Santo de Deus. E nós fomos projetados para receber esse conteúdo precioso e divino que veio do céu diretamente para habitar dentro de nós, para fazer nova todas as coisas dentro de nós. Então, quando nós recebemos esse conteúdo, nós podemos, através desse novo nascimento, viver coisas novas, sermos renovados dia após dia. Jesus Cristo, ele disse que enviaria o Consolador para habitar dentro de nós. Foi isso que nós lemos. Isso já é uma realidade na vida de todo aquele que experimentou o novo nascimento e não precisa guardar ou aguardar uma vida nova, uma nova vinda do Espírito Santo de Deus, porque ele já foi derramado sobre a igreja lá no livro de Atos, e esta é uma realidade vívida dentro do nosso interior. Nós já contemos dentro de nós essa realidade. Quando o Espírito Santo de Deus desceu ali em Atos 2, ele não voltou mais para o céu. Ele continua exercendo o seu papel na terra, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, guardando os nossos caminhos e direcionando os nossos passos dia após dia. Ele está contido dentro do nosso interior, para através de nós fluir aquilo que nos capacita a viver uma vida consagrada, santificada, temente e buscando a Deus todos os dias. Você consegue entender isso? Ontem à noite, quando eu e você deitamos, o Espírito Santo de Deus, ele estava dentro do nosso espírito. E hoje, de manhã cedo, quando você acordou, quando você se levantou, o Espírito Santo, ele continua dentro de você, ele continua dentro de mim, ele continua exercendo o papel dele dentro de nós. Há cristãos, há pessoas que aceitaram o Senhor, que talvez estejam com as suas mentes agitadas demais para perceberem essa realidade, ou talvez a prática do pecado tenha lhes causado uma insensibilidade para sentirem a doce presença do Espírito Santo de Deus dentro dela. Mas nada disso pode mudar a realidade bíblica para a nossa vida. É preciso que a alma aprenda a seguir o seu espírito, para que assim a mente tenha a oportunidade de não deter mais o controle do seu ser.
Se, por exemplo, decidimos adorar a Deus e a nossa mente, ela deve e ela deverá seguir, sim, obediente à voz daquilo que nós decidimos, à voz daquilo que nós buscamos em Cristo agora. Olha só o que continua dizendo a palavra do Senhor aqui em 1 João, capítulo 2, verso 27, está escrito assim: mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito Santo ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito Santo e continuem unidos com Cristo. Outra passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo podem entendê-los. Essas verdades são loucuras para as pessoas, porque o sentido delas só podem ser entendido de modo espiritual. Então, aquilo que é espiritual na minha e na sua vida só pode ser entendido através do relacionamento com o Espírito Santo, através do convencimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso é tão necessário e tão urgente nós buscarmos esse novo nascimento em Cristo Jesus todos os dias. Sabe, nós precisamos aceitar o Espírito Santo nos conduzir, nos orientar, nos ajudar todos os dias. Porque sem a presença do Espírito Santo em nós não conseguiremos viver sobre o controle do Espírito Santo. E se nós não conseguimos viver sobre o controle do Espírito Santo, direcionando a nossa vida, nós vamos continuar vivendo de forma natural, almática, assim como nós recebemos da nossa concepção, do nosso DNA adâmico. Entende, então, por que nós não podemos nos viver acomodados com a percepção que nós temos mental, almática? Tá vendo como nós precisamos verdadeiramente combater o controle da nossa alma para que ela seja governada pelo Espírito de Deus? Entende? É necessário. Se nós, por exemplo, decidirmos adorarmos a Deus e a nossa mente ela deve seguir a obediência de adorar a Deus conosco. Através de uma alma independente e uma mente desgovernada, nós damos oportunidade para que o inimigo nos ataque e a nossa mente é o lugar de batalha. Quantas vezes você e eu também fomos direcionados por Deus para estar orando ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro que fala e traz revelações celestiais sobre a nossa vida, e nós começamos a receber ataques na nossa mente, a nossa mente fica desgovernada. Às vezes a gente lê e não conseguimos entender nada, não conseguimos absorver nada. Quando a gente fecha o livro ou fecha a Bíblia, a gente fala assim: o que a gente leu? O que eu li? Gente, o que foi isso que eu aprendi? Eu não aprendi nada, porque eu não consegui absorver nada. Será que isso acontece com você? Ou é só comigo? Eu tenho certeza que com você também acontece, porque com todas as pessoas que eu converso, isso acontece. Por quê? Porque a alma, ela está impregnada em nós e nós precisamos relutar contra ela. Nós precisamos verdadeiramente trilhar um combate contra ela, para que ela possa se submeter ao governo do Espírito de Deus, ao Espírito Santo, ao Espírito do governo da nossa mente, do nosso caráter, das nossas vontades e das nossas atitudes.
Você lembra, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi falando sobre o espírito, a alma e o corpo. Que quando nós fomos feitos sobre o governo do espírito, governando a alma e governando o corpo. Só que com o pecado isso foi quebrado. E aí a alma e o corpo começaram a governar sobre o nosso espírito. E isso trouxe decadência para nós. Isso trouxe um prejuízo tremendo para nós. Então, quando há em nós esse novo nascimento, essa nova conversão, esse novo entendimento e essa amplitude da nossa mente de que nós precisamos viver um governo e o nosso governo tem que ser celestial, tem que ser espiritual, nós precisamos guerrear a nossa alma. Nós precisamos guerrear com os nossos pensamentos. Nós não podemos viver uma vida com a mente descontrolada, desgovernada, porque a nossa mente é o lugar de uma grande batalha espiritual. O diabo, ele pode induzir nossos pensamentos e fazer sugestões, lançando dardos inflamados, pensamentos que são contrários aos pensamentos de Deus para a nossa vida. E antes de receber a Jesus Cristo, a nossa mente vivia em desgoverno. Nós éramos marionetes nas mãos do maligno, manipulados por nossos desejos, pelas nossas sensações, pelas sugestões e pelos pensamentos que vinham até nós. Mas, quando nós nascemos de novo, nós passamos a renovar a nossa mente através da palavra de Deus e através dessa instrução do Espírito Santo, do Consolador, desse auxiliador que habita dentro de nós. Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Adão ele tinha uma comunhão íntima com Deus, no seu espírito. Ele falava com Deus, Deus vinha, Deus queria saber o que Adão tinha feito. Quando você pega ali Gênesis capítulo 2, onde Deus forma Adão do pó da terra, ele diz, governe sobre tudo. A partir de hoje você vai governar sobre tudo, você vai dar nome aos animais, às frutas, você vai governar todas as coisas, você vai dominar sobre todas as coisas. E Adão passou a ditar as regras para os animais, colocando nome nos animais, colocando nome nas frutas, trazendo a essência espiritual sem limites ali para aquele mundo que Deus colocou ele. Quando Adão ele estava vivendo em espírito com Deus, não tinha separação entre ele e Deus, não tinha limites para a mente dele, porque ele tinha um governo espiritual e divino sobre ele. Então não existia barreiras, não existia problemas, não existia dificuldades, não existia questionamentos, não existiam pensamentos contrários, não existia uma vontade lutando contra a vontade de Deus. Era perfeito. Era um jardim verdadeiramente de delícias, de prazeres, de plenitude e completude em Deus. Mas Satanás estimulou a independência de Adão, incitando ele a tomar da sua comunhão com o Senhor e dividir ela, a se divorciar dessa comunhão com Deus. Foi isso que Satanás fez ali no jardim, na vida de Adão, na vida de Eva. E quando a alma de Adão decide aceitar e seguir as sugestões do diabo, ele passou a andar fora da direção de Deus. Na prática, a alma de Adão tomou o lugar do seu espírito. E Adão, que representava toda a humanidade, tornou-se, por isso, um homem almático. Através da queda de Adão, através da queda de Eva, todos nós nos tornamos seres almáticos, não mais governados pelo espírito, mas sim pela alma, pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, pelas nossas vontades, pela nossa concupiscência, pelas nossas sensações, pelos nossos desejos. E aí entrou toda essa questão
de que nós não conseguimos ser felizes, de que nós buscamos a felicidade a qualquer custo, de que nós buscamos fora aquilo que já deveria estar dentro e sendo renovado, sendo produzido, sendo gerado dentro de nós a cada dia. Mas através do novo nascimento, o nosso espírito, louvado seja Deus, ele é e ele foi vivificado. Mas a nossa mente ainda precisa ser disciplinada para se tornar dependente do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós precisamos agora regenerar a nossa alma, regenerar o nosso corpo, regenerar a nossa mente, levando ela para tudo aquilo que é espiritual, para tudo aquilo que é divino, para tudo aquilo que é sagrado, para que verdadeiramente nós possamos ser pessoas dominadas pelo Espírito de novo, ser dominadas por aquilo que é divino de novo, não andando conforme o nosso querer ou conforme o nosso sentimento, mas andando conforme a instrução do Espírito Santo de Deus em nós. E essa é uma das grandes dificuldades que nós encontramos para desfrutar dessa plena comunhão com esse Deus que habita em nós, com esse Deus residente. Pois o nosso espírito, ele não acompanha, o nosso espírito, ele acompanha Deus, mas a nossa mente, a nossa vontade, a nossa alma, ela não quer acompanhar, ela não quer se desenvolver naquilo que o Espírito está começando a produzir dentro de nós. Mas com o nosso espírito vivificado e colocado em evidência, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, espera sim que a nossa mente volte a cooperar com Ele, se sujeitando ao nosso espírito, se sujeitando ao controle, ao governo, ao domínio de Deus sobre nós, e não mais vivendo uma vida desgovernada pelo nosso descontrole almático, sentimental, de pensamentos e vontades. Mas o Senhor, Ele deseja que agora nós possamos andar segundo os princípios e as ordenanças divinas, celestiais. E isso é uma escolha que eu e você precisaremos fazer diariamente na nossa vida com Deus. Eu espero que através desse vídeo muitas escamas dos seus olhos possam ter caído e que você possa enxergar que a luta que você vive hoje, eu também vivo, e muitos antes de nós já viveram, mas nós já recebemos a porção de Deus que nos faz vitoriosos e aptos para vencer e renovar em nós novas atitudes, novas escolhas que vão nos levar a viver uma vida direcionada por aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos fazer agora a nossa oração e a nossa confissão? Então feche os seus olhos e ore comigo a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor deixou sobre nós o teu Espírito Santo. E nós queremos declarar nessa hora que nós não andamos mais segundo a nossa alma, mas segundo o Espírito do Senhor que habita em nós e nos governa. Nós não andamos mais seguindo as nossas sensações, nem seguindo a nossa razão, mas nós seguimos, Senhor, a voz do teu Espírito e da tua palavra que habita em nós e que nos instrui a caminhar no caminho reto, íntegro, se desviando de todo mal e buscando a santificação diária que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai, consultar o nosso Espírito dentro de nós todos os dias e queremos que o Espírito Santo do Senhor nos dê direção ao nosso espírito, à nossa mente, à nossa vida, de forma que o teu Espírito Santo venha nos ensinar e nos ajudar a fazer com que a nossa alma, a nossa carne, o nosso desejo, as nossas vontades estejam sujeitos ao governo do teu Espírito Santo que habita em nós.
Assim nós oramos e te entregamos a nossa vida. E oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos levando para mais perto dele e da vontade dele para nós. E eu peço a você que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, almas sedentas, que precisam aprender um pouco mais da palavra genuína, rema do Senhor sobre nós. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.